salve, fiel torcida! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no SCCP Scouts. A gente vai fazer uma espécie de quadro novo, né, nesse vídeo, mas antes disso, por favor, se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Já deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na relevância dele para o YouTube. Ative as notificações aqui do nosso canal para você saber sempre quando a gente está postando algum vídeo, quando a gente está fazendo alguma live. A sua força ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui, tá bom? Eu sou Yuri Medeiros e dessa vez a gente vai falar sobre um jogador emprestado, né? A gente vai constantemente fazer vídeos aqui sobre jogadores do Corinthians, mas que estão emprestados. E não dá pra gente inaugurar esse quadro, digamos, sem a gente falar do Ederson, né? Volante que veio pro Corinthians ali no início de 2020, ele veio do Cruzeiro, fez uma temporada no Corinthians, mas ele acabou não se destacando e foi emprestado em 2021 ao Fortaleza e tá comendo a bola lá, tá jogando muito, é provavelmente um dos melhores jogadores do Brasileirão, e tá na escalação do Brasileirão, né, no time, no melhor time, né, no time ideal do Brasileirão de muita gente, tá bom? Então vamos tentar entender o porquê. Bom, para começar eu vou falar um pouco do Ederson no Corinthians, né? Por que ele não deu certo aqui? Bom, primeiro porque ele não foi bem utilizado, eu acho que os técnicos não fizeram uma boa leitura do jogo dele. Se a gente for lembrar, no início dele ali com o Thiago Nunes, ele até começa bem, né, sendo esse cara de chegada, esse cara de finalização de média distância, chegou fazendo 2 gols, né, contra o Oeste, contra o Mirassol. Depois, cada vez mais ele foi recuando com o Thiago Nunes, chegou a fazer saída de 3 em alguns jogos, né, contra São Paulo e Fortaleza, sendo esse cara que recua entre os zagueiros para fazer saída de bola, né, distanciando muito, deixando ele muito longe do gol. Isso acaba sendo um problema porque o Ederson não é bem um volante construtor, um primeiro volante de saída de bola, né? Depois, aí, tanto com o Thiago, também com o Mancini aconteceu bastante, do Ederson jogar de costas, né? Tendo que receber de costas para fazer um domínio, né? Um domínio orientado. E ele tinha muitas limitações nisso e perdia constantemente as bolas, era desarmado com facilidade. Então, os técnicos não tiveram uma leitura tão aguçada assim do jogo dele. E óbvio, ele também não se ajudou. Ele errava muito tecnicamente, errava coisas de fundamento, né, de domínio, de passe. Isso acabou irritando bastante a torcida e com certeza ajudou a encurtar essa sua primeiro período no Corinthians, né, esse seu início de Corinthians. Tá? Então, essa soma de fatores ajudaram com que o Ederson não fosse um destaque no Corinthians, tanto que foi emprestado, né? Ninguém sentiu muita falta, enfim. Mas no Fortaleza ele se achou. No Fortaleza ele é um novo homem, um novo jogador e tá comendo a bola, como eu já disse. Bom, antes de falar um pouco das funções dele, eu acho que eu já vou primeiro passar uns números, porque os números eles são bem chocantes, porque explicam muito da diferença, né, dele no Corinthians e no Fortaleza, tá bom? O editor vai me ajudar colocando aí na tela, tá? Fazer algumas comparações para vocês terem uma noção, para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. O Ederson em 2020 ele dava 0,9 chutes por jogo, tá? Em 2021 ele dá 1,8 chutes por jogo. Em 2020 Ederson dava 24,4 passes por jogo. Agora ele está dando 29,7, ele está tocando mais na bola. Essa é muito interessante. Ano passado ele tinha, em média, 1,5 bolas perdidas no próprio campo. No campo de defesa do Corinthians, ele perdia muitas bolas, né? Ele dominava e acabava sendo desarmado. Agora esse número cai para 0,8 no Fortaleza. Esse número também é muito bom. No Corinthians ele tinha em média assim, 2,7
de 2,7 de bolas recuperadas por partida, agora ele tem 4,8. Esse número cresceu bastante de bolas recuperadas. Dribles, 2,3 no Corinthians, 2,9 no Fortaleza. Desarmes, 2,5 no Corinthians, 3,5 no Fortaleza. Interceptações, 2,5 no Corinthians, 4,5 no Fortaleza. Sem contar outros dados que eu nem computei aqui. Ele, por exemplo, dá mais passes para finalização, cruza mais, né? Tem uma porcentagem de acerto nas disputas bem maior no Fortaleza do que no Corinthians, né? Disputas sem bola, né? Defensivas. Então, todos os números dele melhoraram praticamente. Tá? No Fortaleza ele deu 3 assistências, no Corinthians ele não deu nenhuma. Então a gente vê uma melhora ofensiva e defensiva. Mas por quê? Bom, no Fortaleza, como que o Fortaleza joga? O Fortaleza, se for falar em números, né, joga num 3-4-1-2, digamos assim. Acho que esse é o ponto de início. O Ederson joga nessa segunda linha de 4. Ele joga ali geralmente ao lado do Felipe ou do Matheus Jussa, mas geralmente ele joga ao lado do Felipe, certo? Então, qual o papel dele no Fortaleza? Bom, em saída de bola, o Ederson ele varia um pouco, mas geralmente ele fica ali alinhado com o Felipe e auxilia nessa saída de bola. Ele ajuda na construção também, certo? Ele ajuda na construção, ajuda com inversões, ajuda com passes mais longos, né? No gol do Fortaleza contra o Palmeiras, por exemplo, foi uma inversão linda dele, né? Pro Iago Pikachu. Ele já esboçou isso no Corinthians também, mas agora ele faz com muita mais frequência as inversões. Então ele auxilia o Felipe, que também é um excelente construtor de jogo. Só que não fica nisso. O Ederson ele faz um pouco de tudo no Fortaleza, porque ao mesmo tempo que ele auxilia na construção, ele também aparece no último terço que a gente chama, no campo de ataque, no campo ofensivo. Aparece para infiltrar, aparece para finalizar, para dar o último passe. Ou seja, ele se movimenta constantemente. Ele é um jogador dinâmico, né? Acho que o dinamismo talvez seja o que melhor define o Ederson no Fortaleza. E óbvio, no Fortaleza ele aprimorou muitas questões técnicas. O domínio dele está muito melhor, é muito difícil você desarmar o Ederson hoje. É muito difícil. A questão do passe está muito mais aguçado, o momento de finalizar, né? Ele sabe criar melhor conexões ali com seus companheiros. Então, assim, é uma série de fatores. O time é muito encaixado coletivamente e isso ajuda muito ele, né? Um time organizado sempre ajuda mais o jogador. Então, óbvio, tudo isso facilita bastante para ele, né? Os técnicos que estão lendo bem o jogo dele, coisa que ele não encontrou no Corinthians. Então, a gente tem uma melhora nos números, a função é diferente, né? Se no Corinthians ou ele jogava muito recuado, ou ele jogava muito avançado para receber de costas, agora ele é o meio termo. Agora ele ajuda na saída de bola um pouco, mas ele também aparece de frente pro gol, onde ele se sente muito mais confortável, aparecendo para dar passe, para finalizar, para ser ativo. Então ele consegue desempenhar muito melhor seu futebol. Não tem muito segredo. É um jogador que sempre se mostrou interessante, mas que encontrou algumas dificuldades no Corinthians sim. Agora ele está, enfim, conseguindo desempenhar o que sempre se esperou nele, até porque ele chegou no Corinthians com uma certa expectativa.
Futuro dele no Corinthians? Difícil, mas se fosse para dar um palpite, eu acho que ele não joga mais no Corinthians, porque provavelmente vai vir ofertas por ele, ofertas boas lá de fora, porque assim, ele tá jogando muito, e é novo ainda, né? O Ederson tem 22 anos, então ele ainda dá para conseguir uma boa venda em cima dele, acho muito difícil que ele volte a jogar pelo Timão. Tá bom? Gostou do vídeo? Por favor, deixe seu like e ative o sininho das notificações, se inscreva no canal que é muito importante. Vocês gostaram desse formato? Gostaram da gente falar dos emprestados, dos jogadores que estão aí espalhados pelo Brasil, mas que pertencem ao Corinthians? Dê seu feedback, comente, critique, enfim, o espaço de comentários está totalmente aberto para vocês, é muito importante. A gente está sempre lendo, tá? É importante isso, a gente sempre lê os comentários. Então é isso, e siga a gente nas redes sociais, @SCCPscouts, Twitter, Instagram, tem podcast nosso no Spotify, enfim, a gente tá em tudo que é canto, tá bom? É isso, até a próxima e vai Corinthians!